Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso programa de hoje aqui no Mundial Telenotícias. Esse é um canal de análises e opiniões para ajudar você a conhecer um pouco mais sobre as verdades. Hoje nós vamos mostrar que o clima está esquentando no campo internacional. Israel admite guerra geral contra o Líbano por causa das hostilidades dos extremistas do Hezbollah. Votação do aborto foi adiada para agosto e governo espera derrubar proibição mesmo com polêmica gerada. Equipe econômica fala em nova edição de desvinculação de receita da União para maquiar gastos e fugir da meta fiscal zero. E presidente da Comissão de Agricultura da Câmara vê indícios fortes de corrupção na Conab para a aquisição de grãos. São os principais destaques do nosso programa de hoje que está começando agora. Acompanhe com a gente. A cada dia que passa, o Brasil vê mais absurdos cometidos pela desesperada equipe de governança do país. Principalmente o esforço da área econômica do governo para tentar arrecadar mais e continuar com o programa de gastos desenfreados. Vale tudo. Acreditamos que uma boa parte daqueles medicamentos pesados, de tarja preta, que falamos ontem, deve estar indo para o ministro Haddad da Fazenda e também para Simone Tebet do Planejamento. Porque não é possível que eles estejam dormindo bem com toda essa pressão e falta de conhecimento do que estão se propondo a fazer. Não é possível. Tanto o Ministério da Fazenda quanto o do Planejamento não pensam mais no país, mas sim em como equilibrar as contas, o que se arrecada com o que se gasta. Só que a tarefa está muito dura e os dois ministros não conseguem fazer mais nada nessa missão de garantir fundos para que o chefe do governo continue gastando adoidado. Absolutamente nada. Vale de tudo. Até pressão do ministro Flávio Dino, do Supremo, em cortar os benefícios do orçamento secreto para pressionar os deputados a fazer as vontades do governo. Tudo é muito sujo e escancarado. É como se o ministro comunista dissesse o seguinte: ok? Vocês estão impondo inúmeras derrotas ao nosso governo, então nós vamos acabar com o orçamento secreto. E aí vocês vão ver, vão ficar sem essa mamatinha. É como se ele falasse isso. O governo perdeu a receita com a reoneração da folha de pagamento e ainda teve outras derrotas importantes, ficando reduzido a quase pó. E agora, ainda nessa área de economia, o ministro da Fazenda veio com uma nova, aliás, uma velha, com roupagem nova. Apenas isso. A volta da DRU, ou DRU, que significa desvinculação da receita da União. Ou seja, o governo quer fazer como fez no início do mandato, quando retirou alguns gastos, como os programas sociais, do orçamento da União. Se sai da receita, o teto para gastos aumenta absurdamente e o governo fica sem a responsabilidade de prestar contas quanto aos limites de gastos. Aí, entendeu? A obrigação e o valor para se zerar a balança fiscal diminui. Passa para a conta do contribuinte. Que maravilha! Essa manobra é de ouro. É sensacional para o governo que continua pensando que o povo é burro. A regra existe atualmente na Constituição e permite que o governo utilize como quiser até 30% de recursos que são carimbados no orçamento. A maioria para saúde e educação. No entanto, o trecho da Constituição determina que essa desvinculação para a União vale só até o dia 31 de dezembro desse ano, 2024. O governo quer prorrogar isso, sem contar que já está usando a cota determinada, ou seja, depois dessa data, o governo está lascado. Será obrigado a executar as despesas integralmente,
contribuindo para o aumento do déficit fiscal e atrapalhando ainda mais os planos do ministro da Fazenda de alcançar a meta de déficit zero. Entendeu aonde está o maior problema? Os caras não têm plano efetivo e elaborado para os rumos da economia. E o que é isso? Estão fazendo experiências, se reunindo toda manhã no ministério e jogando um monte de ideias sobre a mesa e discutindo planos de voo com um avião em pleno ar. É loucura! Quem está tocando o país com seu imenso orçamento? É um time preparado de técnicos ou um monte de estagiários do primeiro semestre do curso de economia? Me diga. E depois ainda ficam reclamando das taxas de juros que estão altas e detonando o único cara que conhece do assunto hoje na administração federal, que é Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Você já imaginou se o novo presidente da instituição resolve baixar as taxas de juros, como Lula quer? O que vai acontecer? Os investidores que ainda não deixaram o Brasil vão ter mais incentivos para continuar aplicando no país. Não vão ter mais incentivos. E vão retirar os seus recursos, enviando para outros mercados muito mais atraentes e interessantes. A Bolsa de Valores vai despencar e o dólar vai subir mais que os foguetes da SpaceX e da Blue Origin. Os consumidores que já não têm dinheiro para nada vão se endividar ainda mais. Isso se os bancos resolverem dar crédito, porque saberão que não haverá como honrar a dívida e o bolo de prejuízo vai só se acumular. Isso tudo nós já sabemos e nos dá a impressão de que os caras estão na quinta série. Não podem. Eles estão no comando de uma das maiores economias do mundo. O orçamento público é muito grande, exige expertise, sabedoria, conhecimento. E os caras não têm. Infelizmente, não têm. Mas o dinheiro não é deles. Então, está tudo bem. Para que haja a volta da DRU, a medida precisaria contar com uma PEC, que é uma proposta de emenda constitucional, vista como impossível de ser aprovada pela oposição no atual cenário de descrédito da articulação política e da equipe econômica com o Congresso. E o que significa isso? Que ferrou geral. O governo começa a ficar sem opções, não tem ideias, a água já bateu no pescoço. E não tem jeito, irmão, vai ter de cortar gastos. Reduz o número de ministérios, que aí sim a conta fecha. Caso contrário, onde vamos parar? Alguém consegue enxergar? Está bem difícil, mas as redes abertas de comunicação continuam mostrando que está tudo bem, a mil maravilhas. Imagine se você não tivesse as mídias sociais. A coisa está tão sem pé e sem cabeça que ninguém mais se entende. O presidente da República ainda fica com aqueles discursos como se estivesse em cima de um palanque eleitoral, envergonhando e deixando sem ações o seu próprio time de assessores próximos. Nós vamos relembrar agora algumas falas recentes dele e comparar o que tem dito hoje em dia. Não muito tempo atrás, em um encontro com aliados, ele detonou a família brasileira e os costumes tradicionais. Disse que são valores que ele e os seguidores sempre lutaram contra, sempre combateram. Veja o que ele disse na época. Aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Aqui ninguém está inventando absolutamente nada, você está vendo aí? E não se tira nada de contexto. Tudo o que eles aprenderam a combater, a vida inteira. E ainda disse que aprendeu a admirar o companheiro Fidel Castro. Veja. Eu aprendi ao longo da minha vida respeitar e admirar o companheiro Fidel Castro. Porque desde 1985,
em toda a relação que eu tive com Fidel Castro. Ele nunca deixou de fazer a crítica que ele tinha que fazer pessoalmente e nunca deixou de elogiar publicamente. Boa. E se você tiver a oportunidade de conhecer um cubano refugiado, pergunta o que ele acha do regime de Fidel Castro. E o presidente ainda fala com veemência, né? Com uma determinação de impressionar. Veja que em entrevista para a rede CBN nessa terça-feira, o presidente comentou o veto parcial do projeto de lei que eliminava as saidinhas temporárias de presos em datas comemorativas. Lula explicou que sua decisão foi tomada para que os presos beneficiados pela medida não ficassem longe da família. Veja. Foi uma decisão minha. Inclusive a bancada do PT era favorável que eu não vetasse. E eu vetei. Sabe, sabendo que quando fosse para lá eu ia perder, não tem nenhum problema. Mas eu queria que ficasse para a história. O Lula vetou a proibição da saidinha, porque o Lula acha que a família é a base da sociedade e a família é o que pode recuperar as pessoas. Oxi, não deu para entender nada. Há pouco tempo ele disse que a família era uma pauta que deveria ser superada no Brasil e agora diz que quer a família como base estrutural para o apenado, para o condenado. O Brasil tem hoje mais de 40 mil famílias em luto por terem perdido seus entes queridos para os criminosos. Muitos desses beneficiados por essas saidinhas e que voltam a cometer crimes ainda piores do que os que levaram eles para a cadeia. Se a família fosse tão importante nesse quesito de recuperação e reintegração social, como o presidente coloca aí, para justificar o benefício da saidinha, esses crimes hediondos, que muitas vezes finalizam, acabam com a vida humana, nunca teriam acontecido. E como ele fala de fim dos costumes, de pauta da família que deveria ser superada e coisa e tal, e volta a falar da importância da família na base estrutural de recuperação de um criminoso, são absurdos que hoje em dia nós conseguimos observar com clareza a falta de preparo dessas autoridades que comandam os rumos do país. E é impressionante como ainda tem gente que acredita nessas lorotas. Daqui a pouco a gente vai comentar mais sobre essas bobagens que foram ditas na entrevista do presidente. Mas agora eu quero que você preste bem atenção nesse recado que é legal demais de nosso apoiador. Veja aí. E para falar mais sobre saúde sexual, olha só quem está voltando, é a Tatá Onofre. Seja muito bem-vinda, Tatá. Fale! Que prazer falar com você, Paulo, e com a sua audiência. Eu quero um minutinho da sua atenção, porque o relacionamento íntimo é algo muito importante no nosso dia a dia. A gente tem 1001 tarefas, mas é importante a gente se cuidar, porque hoje em dia existe tratamento para tudo, mas esse recado é principalmente para os homens. Eu quero falar com você, homem. Você foi criado para nunca falhar, para ser o pilar da sua casa, mas a verdade é que você trabalha horas em pé, horas dirigindo, aquele cansaço na semana, entre outros problemas que vão diminuindo, sim, a sua potência. Tem hora que por conta de anos de relacionamento esfria mesmo, e aí que entra o tratamento do Max Viril, ó, e eu vou explicar pra você, porque são dois, ó, o Max Viril Premium e o Max Viril 40+. Esse aqui é o maior estimulante energético natural, meu amigo, uma cápsula inteligente com todas as recomendações médicas que o homem precisa. Então ele vai destravar o seu corpo para você atingir o máximo de potência. Às vezes você acha que não precisa, mas depois de Max Viril você vai perceber a diferença. Ele aumenta a sua potência em 10 vezes mais. Vai tratar o problema de ejaculação precoce. Você que é mais novo, você vai tomar o Premium. Ele atua num neurotransmissor para diminuir a ansiedade. Então você consegue ter o controle da ejaculação. Ele tira a hipersensibilidade. Além disso, melhora o fluxo sanguíneo, fortalece a musculatura. Eu até brinco falando que é a academia do melhor amigo. E o principal, é uma cápsula que tem nanotecnologia
tecnologia, 100% absorvível e o resultado é garantido. Tem laudo de eficácia e não atrapalha a sua medicação. Então você que é homem, não perca tempo se preocupando com tantas coisas. O Max Viril é um tratamento com selo de garantia. Você vai perceber a diferença já na primeira semana de uso. Olha que tratamento incrível, Paulo! Agora, como é que toma esse Max Viril? Tanto um quanto o outro, Tatá? São 2 cápsulas por dia? Isso, exatamente. Ó, você vai tomar de 1 a 2 cápsulas a cada 3 dias. Ó, esse aqui é o Max Viril Premium, que esse aqui é para você que tem 20 e 30 anos, e esse aqui para você que tem 40 a mais. E aí eu te explico depois a diferença. Mas são 2 cápsulas a cada 3 dias. Ele é tão forte, tão concentrado, que isso é o suficiente para ativar o máximo de potência como o homem nunca viu, Paulo. E tem alguma contraindicação? Porque se ele é tão potente assim, tá tudo certo? Qualquer um pode tomar? Pode sim, ó. A partir dos 20 e 30 anos você toma o Premium e os 40 a mais, olha isso aqui que lindíssimo, você vai tomar a partir dos 40, principalmente por quê? Porque você tem muito estresse, muitas responsabilidades. Você que é diabético, presta atenção. Qualquer problema circulatório mínimo que impacte na sua potência vai diminuir o seu desejo. Às vezes esse é o motivo de você sentir essa sensação de pernas pesadas, tanto cansaço crônico. Então, o nosso Max Viril Premium 40 a mais, ele vai trazer uma explosão de vitalidade. Você volta a jogar aquela bola com os amigos, volta na academia, vai ter aquele tempo de qualidade com a sua esposa. Ele diminui o período refratário do homem, que é o quê? Você jogou o primeiro tempo e aí o homem precisa de um tempo para se organizar. E aí o nosso Max Viril, ele vai diminuir esse período. Então o próximo jogo, aí o segundo tempo, você consegue se preparar mais rapidamente. E o principal, além dele fortalecer essa musculatura, trazer essa explosão de vitalidade, não tem contraindicação, não atrapalha a sua medicação, nem a medicação tira o efeito. Então você que é telespectador, tira um print aqui, você vai ligar agora 0800 323 0090. Tira um print aqui da tela. Você que é esposa, liga também, vale a pena. Você precisa cuidar do relacionamento, senão tem hora que cai na rotina, a gente pula as preliminares, já não tem mais aquele tempo de casal, a briga vai tomando mais espaço. Então você que é esposa, pode ligar. Você que é homem, não seja tímido. O atendimento é personalizado e o mais legal, a caixinha do nosso Max Viril Power 40 é uma caixinha sigilosa, Paulo. Olha que legal, isso aí é novidade, hein? O tempo de recuperação que diminui, isso é muito bom. E tem promoção, Tatá? Olha só o que eu preparei, viu? Hoje eu vou fazer algo bem especial, então prepara o telefone antes do pessoal ligar e que puxar minha orelha, porque ó, o presente separado é esse aqui, ó. Olha que lindíssimo. Olha só, é um kit de churrasco personalizado. Olha que coisa linda. Se tem uma coisa que deixa qualquer homem feliz, é o dia a dia ali íntimo em dia e mais um churrasco. Não tem nada melhor. E esse aqui é presente para os 150 primeiros. Eram 100, mas eu vou aumentar mais 50 kits. Você tem desconto pela metade do nosso Max Viril, recebe em casa essa caixinha sigilosa, só que eu vou fazer algo especial. Eu sei que tem muita mulher acompanhando, a mulher que cuida dos filhos, do marido, cuida de tudo, então você vai ligar também e vai zelar pelo seu relacionamento. E eu vou fazer assim, pode escolher o seu presente. Tem o kit de churrasco personalizado e tem esse aqui, ó, esse kit de massagem facial. Esse aqui toda mulherada ama, toda mulherada quer, que ajuda no contorno do rosto, Paulo. Então pode escolher, tem presente para ela, tem presente para ele, mas tem que ligar agora. Max Viril, o maior estimulante do Brasil, Paulo. Tá certo, Tatá. Muito obrigado e volte sempre. Até a próxima. Obrigada, meu amigo. Ok, já estamos de volta com o nosso programa de análise aqui no Mundial Telenotícias. Estamos refletindo hoje sobre as falas do presidente Lula nessa terça-feira, principalmente sobre o aborto. Lula meteu a mão em uma tremenda cumbuca e ficou feio. É um assunto polêmico? É sim, mas não deveria ser. Veja o que ele disse a respeito de uma gravidez vítima de um estupro. Que monstro vai sair do ventre dessa menina? Então como é que a gente pode achar que esse debate é um debate cru? Ou seja, é um debate maduro que envolve a sociedade. Nós temos que respeitar as mulheres. Sabe, elas têm o direito de ter um comportamento diferente e não querer. Sabe, por que uma menina é obrigada a ter um filho de um cara que estuprou ela?
Eu sinceramente, acho que essa coisa não deveria nem ter entrado em pauta. Se entrou, não sei porquê, mas não deveria ter entrado em pauta porque o tema do Brasil não é esse. O tema estava previsto para entrar em pauta por parte do PT. Como o partido viu que a coisa não ia sair do jeito que eles queriam, aí mudaram de ideia. Você sabe que ontem me fizeram essa mesma pergunta? E se você tivesse uma filha e isso tivesse acontecido com ela, como você agiria se ela fosse estuprada? E eu vou dizer aqui o que eu respondi ontem, minha opinião pessoal sobre esse assunto. O primeiro que deve ser avaliado por uma junta médica é se a gravidez da adolescente ou da criança de 12 anos oferece risco à vida dela. Se oferece, a lei já prevê o que tem de ser feito, o aborto para salvar a vida da mãe. Mas se a criança não sofre risco de vida, atestado pela mesma junta médica, e tem condições de seguir com a gravidez, que assim o faça. Se ela tem 16 anos ou mais e o corpinho já está preparado para suportar aquela situação, então que a gravidez siga até o final. O Brasil tem hoje cerca de 10 famílias na fila, esperando por adoção de uma criança. O problema é a burocracia que atrasa o processo. Resolvendo essa letargia, é só esperar a criança nascer e entregar para a adoção. A mãe ou os parentes não precisam nem ver a criança. Ela segue direto para os pais adotivos ou para um orfanato à espera de doação, de adoção. É uma fatalidade que acontece esporadicamente em uma família. Só que uma gestação de 22 semanas são 6 meses. A criança já está formada. Apenas os ventrículos estão se completando, mas o corpo já está formado e o feto interage com os pais. Se nasce, pode se desenvolver tranquilamente. É uma criança prematura. Eu mesmo conheço algumas pessoas que nasceram prematuramente, com 6 meses, 22 semanas de gestação, e que vivem hoje uma vida perfeitamente normal. Se isso acontecesse com uma filha minha, esse seria o procedimento. Se não oferecesse risco de vida para ela, seguiria com a gestação normal e passaria para a adoção quando a criança nascesse. Mas nunca interromper uma vida já formada. Isso é sim homicídio. E a mesma coisa da justiça autorizar o pai da menina estuprada a matar o estuprador. Isso pode acontecer? Vai lá, o pai matar o estuprador para ver o que vai acontecer com ele. Ele vai pegar 40 anos de cadeia por ter tirado uma vida. A lei e a justiça proíbem isso. E como é que querem autorizar o assassinato de uma vida indefesa, de um vulnerável? Se não pode matar o estuprador, também não pode matar a criança no ventre. Se aconteceu a gravidez, fazer o quê? É uma fatalidade. Aquela família foi premiada com uma sorte ruim. Mas uma vez acontecido, tem de saber lidar com a situação. Foi uma fatalidade. É esperar a gestação terminar. A justiça tem de punir o estuprador conforme a lei. A família que autorizou o aborto também. Todos devem responder na forma da lei por ter interrompido uma vida. E a lei já prevê a punição. Já existe lei regulamentada para isso. Eu vou dar um outro exemplo de fatalidade. Uma policial que terminou o relacionamento com o marido no Distrito Federal exigiu que ele saísse de casa. Ele pediu um tempo para arrumar as malas. Quando ela estava de costas, na cozinha, ele disparou 7 tiros nela. E o que foi isso? Uma fatalidade. Uma má sorte que alguém da família vai ter agora de lidar com ela. Como em muitos casos que vemos por aí todos os dias. O Congresso estava pronto para votar a proposta, mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, afinou
e jogou conforme os interesses do governo. Adiou a votação para agosto. Veja o que ele disse. Nós vamos começar reafirmando que desde o primeiro momento que este assunto veio à pauta, e como ficou dito, a praxe desta casa, da Câmara dos Deputados, do Colégio de Líderes, dessa legislatura, foi sempre em nunca votar um assunto importante sem amplo debate nesta casa. Todos os assuntos importantes que foram votados foram discutidos, foram amplamente debatidos com os parlamentares, com os representantes da sociedade civil, com as lideranças partidárias. Nesse caso, é iminente que a discussão do PL 1904 ocorra de forma ainda mais ostensiva, ainda mais clara. Em segundo lugar, reafirmar mais uma vez a importância do amplo debate. É fundamental, claro, para exaurir todas as discussões e se chegar a um termo que crie para todos segurança jurídica, humana, moral e científica sobre todo e qualquer projeto que possa vir a ser debatido na Câmara dos Deputados. Deixar claro também que a decisão sobre a pauta da Câmara, e eu agradeço a participação aqui de todos os líderes, é para deixar claro que nós não governamos sozinhos, essa narrativa não é verdadeira. As decisões na Câmara não são monocráticas. Nós somos uma casa de 513 parlamentares. Você viu ali atrás dele só a base aliada do governo, apoiadores do governo. E Lira disse ainda que o tema não pode ser retroagido, que nunca afetará as mulheres e nem que será motivo de desentendimento por parte do Colégio de Líderes. Veja. Nada neste projeto, que eu sempre disse que a importância de um projeto não está na autoria, mas sim na relatoria, em quem vai discutir, como é que vai sair o texto, e a partir daí, qualquer juízo de valor, nada irá retroagir nos direitos já garantidos e nada irá avançar que traga qualquer dano às mulheres. Nunca foi e nunca será tema de discussão de Colégio de Líderes qualquer uma dessas pautas. Apontar que a decisão da reunião da semana passada, como aconteceu, e dessa semana, como acontece, é que o Colégio de Líderes, aqui presentes, deliberou também debater esse tema de maneira ampla no segundo semestre, com a formação de uma comissão representativa, que esta forma, o assodamento ou as perguntas não terão como fluir, porque nós só iremos tratar disso após o recesso, na formação desta comissão, para tratar esse tema mais uma vez, voltando para o item 2, com amplo debate. E ainda sobre esse tema, nos Estados Unidos, 2 estados endureceram com relação ao estupro, principalmente de vulneráveis, de crianças, de menores. O estado do Tennessee, por exemplo, vai passar a condenar a pena de morte àquele que cometer estupro. O assunto está causando muita polêmica porque pode condenar pessoas inocentes à perda da vida. É o radicalismo absoluto e absurdo que, nesse caso, deveria ser melhor discutido. Coronel Gerson Gomes, que está nos Estados Unidos, traz mais um pouco sobre esse tema para a gente. Como é, Gerson, que está essa situação por aí, já que a Suprema Corte americana disse no passado que a perda da vida não cabe nessa questão. Seja bem-vindo, Gerson. Obrigado, Paulo. Esse tema aqui nos Estados Unidos, na minha avaliação, ele é tratado com um pouco mais de coerência e até mesmo de honestidade intelectual. E eu te explico, Paulo. Porque no Brasil, eu acompanhei atentamente o discurso do presidente da Câmara dos Deputados, que você acabou de mostrar para a nossa audiência,
E eu percebi que ali, à sua retaguarda, estava o seu provável candidato, o Elmar Nascimento. O Elmar, é interessante que ele pertence ao partido da base, como você falou, ali estavam os líderes da própria base do governo, e eles têm 3 ministérios. No entanto, todos sabem que o próprio partido pretende lançar candidatos lá em 2026, e nós temos ali talvez o Caiado sendo o grande candidato. E por que eu faço essa introdução antes de conectar com o tema dos Estados Unidos? Porque, na verdade, Paulo, o que existe no Brasil em relação ao tema, tanto do aborto quanto a questão do estupro, é uma instrumentalização da pauta pela política. Porque aqui nos Estados Unidos, a indignação com o estupro, ela é tamanha que faz com que alguns estados mudem a sua legislação para atribuir a pena máxima ao estuprador, principalmente quando ele estupra uma criança. Veja que no Brasil, a esquerda ela levanta agora, indignada, essa pauta, dizendo, como você colocou, e o próprio presidente Lula, de uma maneira muito infeliz, para não dizer outra coisa, diz que essa criança, esse nascituro, seria um monstro. Porque, na verdade, essa indignação deles com o estupro, ela não é legítima, ela não é honesta, porque eles não querem atribuir uma pena maior ao estuprador, como acontece aqui nos Estados Unidos. Veja que a Suprema Corte aqui, ela só permitiu, isso desde 2008, se eu não me engano, que apenas os assassinatos fossem punidos com pena de morte, ou seja, somente os crimes contra a vida, e mesmo assim os dolosos. Veja que os estados, como aqui a Flórida, que também aprovou alguma coisa nesse sentido, de atribuir a pena máxima de cada estado aos estupros de menores. Mas, assim como o Tennessee, assim como outros estados, porque não é só essa situação do Tennessee, há outros casos, cada um desses estados hoje pressionam a Suprema Corte aqui para rever essa decisão e autorizar que seja aplicada a pena máxima, que é a pena de morte em alguns estados. Eu, particularmente, sou o contrário. Eu creio que a pena máxima que é colocada aqui nos Estados Unidos, que é a prisão perpétua, para esses casos, ela é mais do que suficiente. Mas tenta, Paulo, você propor alguém da esquerda que aumente a pena do estuprador. Não vai. E eu gostei muito da sua colocação, eu quero até te elogiar de você tornar pública a sua opinião pessoal, e eu quero te dizer que eu tenho também visto que o argumento que está em debate, ou a questão em debate, é simplesmente uma, Paulo. Se aquela criança que vai ser retirada do ventre da menina, da adolescente ou da mulher que foi estuprada, se ela vai ser retirada viva ou morta. Porque, veja, a essa altura, o que o Conselho Federal de Medicina arbitrou, ele simplesmente está dizendo o seguinte: a mulher tem o direito de fazer o aborto, mas a partir de um determinado ponto, essa criança será um parto induzido com 2 opções, ou morta ou viva. E a forma que os médicos fazem de retirar essa criança morta, de induzir um parto de um cadáver, é com muita perversidade, Paulo. Nem os veterinários fazem isso com os animais. A assistolia fetal é algo perverso. Então, nada mais do que decidir, já que a mãe, ou a menina, ou o pai da criança decidiu que essa criança não será mais gestada naquele ventre, que retire e entregue para adoção, como você falou, mas jamais que mate essa criança com tamanha perversidade. A essa altura, como você bem disse, essa criança já tem condição de sobreviver fora daquele ventre. Pois é, e a brutalidade é tanta que se mata com uma injeção, né, de sódio, de sal, no coração do ventre, né, ou seja, do feto, que sofre com uma dor terrível, né? E se você não pode buscar aqui uma siriema no meio do cerrado, você encontra ali um ninho cheio de ovos, você não pode pegar porque você vai ser punido severamente com isso, inclusive com a perda de sua liberdade, quanto mais matar uma criança de 6 meses no ventre da criança. Tira, entrega para adoção, não precisa nem ver. Agora, o que me preocupa bastante aí nos Estados Unidos, Gerson, com relação a essa situação, se passasse e conseguirem reverter a decisão da Suprema Corte, é que muita gente inocente pode ser vítima disso aí, inclusive de pressão, né, de extorsão. Lembra um caso, rapidamente aqui,
né, de uma mulher que foi no quarto de uma celebridade num hotel às 2h da manhã, da madrugada, bateu na porta dele e teve relações sexuais com ele. Depois saiu dizendo que foi estuprada. Ele passou 6 anos na cadeia. Estamos falando de Mike Tyson. Nós tivemos aí também um caso quase que semelhante, que foi do Robinho. Por sorte, ele estava gravando, a pessoa vai lá, decide ter uma relação sexual e no meio da relação sexual diz que não quer mais. E aí pronto, qualquer ato que você fizer a partir dali é estupro. E como é que fica, né, a vontade, o organismo do homem numa situação como aquela? Então, a partir de então, nos Estados Unidos, qualquer relação sexual, mesmo que seja dentro do matrimônio, terá que ser acompanhada de um contrato assinado entre as partes e uma câmera para filmar. Quando ela, no meio da relação, falar não quero mais, você para, sai, tranquilo. Porque senão vai morrer. Não é isso? Não é sério isso? É sério. A bem da verdade, o caso que foi analisado pela Suprema Corte aqui nos Estados Unidos foi um caso de uma criança de 12 anos e um outro caso de outro estado, de uma criança até mais nova, que foi estuprada pelo padrasto, ou seja, dentro de casa. Esses ambientes em que nós percebemos em que há muita promiscuidade, inclusive famílias com diversas relações abertas, né, que, como se diz em algumas famílias, em que você tem a pessoa com a terceira, a quarta relação, submetendo os filhos a essa convivência. Isso é algo que é muito discutido aqui nos Estados Unidos também, Paulo. Eu não creio que passe. Veja que a Suprema Corte aqui, ela é constituída agora de 6 justices, ou seja, de 6 ministros, usando a terminologia do Brasil, que trazem um passado, um background conservador. E temos 3 que são mais progressistas. Mas você sabe que grande parte das decisões que nós temos visto da Suprema Corte têm sido unânimes. É interessante que o debate, apesar da diferença ideológica, ele leva a alguns consensos. E não me parece que a Suprema Corte queira avançar nessa direção, até porque esses estados fizeram quase que uma votação ou uma mensagem simbólica, dizendo que, para eles, o estupro de uma criança, e veja que os casos que foram colocados e que levantados por você são casos de estupro em crianças. Os casos que são penalizados aqui nos Estados Unidos, inclusive com castração química, que é algo que no Brasil já foi debatido, as pessoas têm um preconceito em relação a isso, mas a Europa também aplica, aqui os Estados Unidos, apenas com substâncias diferentes, que na verdade são inibidores para que aquele homem que estuprou não venha fazer isso de novo, porque ele perde, até por uma manipulação hormonal, a capacidade de estuprar outras mulheres. Então veja que o debate aqui nos Estados Unidos, eu creio que ele é um pouco mais honesto, porque você tanto fala da questão do agressor, quanto você fala da questão do aborto, porque veja que a Suprema Corte, quando flexibilizou a questão do aborto, ela deixou para os estados legislarem. Nós temos estados que estão avançando mais na questão do aborto, outros estão retrocedendo, outros estão proibindo, alguns estão limitando. Mas eu quero te dizer uma coisa, Paulo. Mesmo a França, que inseriu o aborto dentro de um direito constitucional, e o Macron se orgulha, se ufana disso, mesmo na França existe um limite para que isso seja feito. E no Brasil, esse limite foi colocado de uma maneira bastante razoável pelo Conselho Federal de Medicina, mas quem atravessou essa discussão, que eu vi que você colocou aquela fala do Lula dizendo isso nem deveria estar na pauta. É verdade, mas sabe por que está na pauta? Porque o Supremo Tribunal Federal insiste em legislar. Não fosse o Supremo Tribunal Federal insistir em legislar, porque o Congresso ele já tinha tomado a sua decisão. O Congresso decidiu não legislar a mais do que já prevê a Constituição. E o Congresso só foi obrigado agora a lançar esse debate porque ele sabe que o presidente Lula e todo o PT estão pressionando essa pauta via Supremo Tribunal Federal. Então veja que eu volto ao início da minha fala na parte anterior. Esse debate político no Brasil,
o Lira, ele vai empurrar para o segundo semestre, ele sabe que hoje o próprio governo do PT está muito debilitado, há uma eleição municipal à frente, ele vai deixar esse assunto cozinhando em banho-maria. E por que eu fiz questão de falar que naquela imagem estava o Elmar ali do lado dele? Porque já existe uma articulação, Paulo, para, dependendo do que surgir das urnas nas eleições municipais, o próprio Lira, o próprio União, o próprio Centrão desembarcarem desse governo que já está fazendo água. Como você nos colocou no início do nosso programa, é impossível esse governo administrar as contas porque há muita incompetência. Então, haverá um preço político sendo pago em breve, daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses nas eleições municipais. E algo me diz que esse assunto do aborto será empurrado com a barriga ali para o segundo semestre e eles vão analisar como está a situação do governo. Veja que até o prefeito do Rio de Janeiro, que é um grande aliado do Lula, eu vi essa semana, ele fez uma pesquisa, descobriu que ele tem pouco mais de 50% de apoio, mas quando ele bota o Lula no palanque, esse apoio dele cai ali para 40 e pouco. O governo Lula é tóxico. Eu creio que muita gente vai querer desembarcar, viu? E essa pauta do aborto também vai ser utilizada, infelizmente, de forma política. Gerson, fica por aí, por gentileza, que a gente já volta com mais assuntos bem interessantes. E agora mais um recado importante para quem está sentindo dores. Se liga aí nesse novo suplemento, é importante. Agora eu quero falar com você sobre saúde. Tem muita gente nesse exato momento sentindo dor e ninguém é feliz com dor. Não tem jeito. Seja uma inflamaçãozinha, dor na articulação, cansaço ou insônia, ninguém merece. E muita gente não imagina, mas a deficiência de magnésio é a causadora de vários problemas de saúde. Por isso eu quero que você conheça hoje os 5 magnésios. Mas quem vai explicar melhor isso pra gente é a nossa querida Tatá Onofre, que já está na linha. Olá, Tatá! Olá, meu amigo, que prazer falar com você. Já estou com o meu magnésio aqui. Os 5 magnésios essenciais para a vida. E o principal de tudo isso, como você disse, não tem idade, gente, para sentir dor hoje em dia. Não tem idade para a gente entrar em crise. E aí que entra os 5 magnésios essenciais para nossa vida. Muitas das vezes esse cansaço crônico, essa fadiga, esse desânimo, tudo isso é a falta do magnésio. E aqui dentro desse comprimido, dessa cápsula, você tem um tratamento completo para sua saúde, ó. Primeiro, você que tem artrite, artrose, quando o ortopedista faz ali a ressonância e é osso batendo com osso, é uma dor intensa, Paulo. Condromalácia, gota, que é uma dor que irradia o corpo todo, alguma lesão, tudo isso para você que fica horas trabalhando em pé, sentado, dirigindo, não é fácil. E o remédio da farmácia só mascara a dor. Quando nós falamos do magnésio, o que ele vai fazer? Ele se infiltra em toda a articulação e tudo que está rígido, intenso, inflamado, dolorido, ele vai melhorar. Olha que tratamento incrível, ele vai na cartilagem, lubrifica o sistema articular e melhora a mobilidade. Então você que, ó, mexe aí o ombro, o pescoço, pode perceber que a gente está sempre travado. Comece a tomar magnésio, você vai perceber em poucos dias essa melhora e ele vai na dor raiz, na dor intensa. E além de tudo isso, uma coisa muito importante do magnésio é que ele desinflama o corpo. Tudo que está inflamado te impede de emagrecer. Você não tem um sono de qualidade, você não tem um descanso bom e o magnésio ele vai desinflamando o corpo. Enxaqueca, por exemplo, é uma inflamação no cérebro, gastrite é uma inflamação no estômago. Então você que tem aquela alimentação difícil, fica com azia, má queimação, ele vai resolver o problema. Isso é muito importante. Além de tudo isso, é um tratamento que ajuda na produção de serotonina. Então você que tem aquela mente acelerada, fica horas olhando ali para o teto, não consegue descansar, desligar, o magnésio 5 magnésios essenciais para a vida vão ajudar na produção desse hormônio do bem-estar. Então você passa a ter qualidade, você passa a ter um sono reparador, a ansiedade ele vai diminuindo, tudo isso de forma natural, Paulo. E Tatá, e para as mulheres que já estão na menopausa, esses 5 magnésios ajudam?
Olha, a mulher na menopausa, ela tem uma queda muito brusca da perda óssea, da massa, da gordura, do colágeno, cansaço, fadiga. E o magnésio vai sim repor esse cálcio que falta. Ele tira o excesso do cálcio da onde não precisa e coloca onde precisa, nos ossos e nos dentes. Ele ajuda também na densidade da massa muscular, na fadiga, naquela sensação de pernas pesadas. E, inclusive, vale a pena, é muito importante a gente frisar que com esse aumento de doenças virais, gente, o nosso magnésio ele vai turbinar sua imunidade. Isso é muito importante. Ele vai melhorar toda a sua imunidade, limpa o sangue do excesso de remédio, excesso de resíduos de alimentação, de nicotina, de álcool. Então é um tratamento completo para articulação, para a parte mental, para memória, para cognição, para limpeza do sangue e para a mulher na menopausa. Então pega o telefone, anota, tira um print aqui porque os 5 magnésios é essencial para a família toda. Você vai ligar 0800 323 0101. Anota, 0800 323 0101. Anota, tira um print porque eu quero que você conheça magnésio. Esse é um tratamento completo para a sua saúde. São mais de 300 funções positivas. E para tudo na vida, Paulo, para a gente almejar crescer no nosso trabalho, viajar, ter tempo em família, para ter mais dinheiro, tudo que a gente sonha, o primordial é ter saúde. E a gente corre no dia a dia com tudo e acaba deixando a saúde de lado. Mas hoje eu tô aqui ao vivo para te mostrar os 5 magnésios essenciais para a vida e, claro, para que você conheça com a família toda a função desse tratamento incrível, Paulo. Tatá, tem promoção pra gente aí? Porque parece que é muito bom isso aí, hein? Olha só o que eu vou fazer. Primeiro, vou liberar o kit completo pela metade. 50% de desconto. O frete é grátis para você que é telespectador, que vai ligar agora. E o mais legal, comprou o tratamento completo de 6 meses, você vai levar um massageador facial à prova d'água. Olha que presentão! Mas se você levar o tratamento para 1 ano, você vai levar um smartwatch, o famoso relógio digital inteligente. Olha que presentão! Liga agora, 0800 323 0101. Tá certo, Tatá, muito obrigado e até a próxima, hein? Muito obrigada, meu amigo. E de volta com o nosso programa, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, esteve hoje na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados. Os parlamentares quiseram mais detalhes sobre toda essa situação e leilão do arroz. Ele explicou, mas não convenceu. No final da audiência, o ministro confirmou que vai haver um novo leilão de todo jeito para comprar arroz. Veja. Está previsto 1 milhão de toneladas, porque nós vimos, quando o ataque especulativo, e é isso que está acontecendo, e não é por parte dos produtores, quando lançamos um primeiro edital de 100 mil toneladas, nós vimos que o ataque especulativo aconteceu, o valor para comprar 100 mil toneladas, com 4, 5 dias dava para comprar só 70 mil toneladas, então por isso eu falei assim, peraí, eu tenho disposição, tem uma medida provisória que me garante um orçamento de 7 bilhões de reais, e eu posso comprar 1 milhão de toneladas. Isso é uma forma também de coibir a especulação. Mas a situação ficou ruim, bem ruim. O presidente da Comissão de Agricultura, Evair de Mello, fez uma declaração extremamente séria. Ele disse ter encontrado indícios fortes de corrupção na Conab, que é a Companhia Brasileira de Abastecimento, responsável pela compra e armazenamento de grãos. Veja o que ele disse. Volto a dizer, parece que nós identificamos na Conab um grande foco realmente no esquema de corrupção. Nós queremos identificar os valores, os responsáveis e, naturalmente, trabalhar com essa punição. Por trás desse arroz, parece ter um grande esquema aí realmente de interesses obscuros que precisa ser esclarecido, mas não seria nenhuma novidade, porque essa é uma estratégia do governo do PT. O governo do PT passado, os 2 governos do Lula e o governo da Dilma foram amplamente, as estruturas públicas foram amplamente ocupadas por essas pessoas que realmente querem depredar, trabalhar com gafanhoto para poder roer tudo aquilo da máquina pública brasileira. Presidente, o senhor tem a intenção, a comissão tem a intenção de ouvir o ministro Rui Costa nos próximos dias? Nós vamos caminhar agora diante dos fatos que foram apresentados aqui. É preciso e necessário a vinda aqui na comissão do ministro Rui Costa, porque tanto o Neri quanto o ministro
certificaram da participação efetiva dele na compra de arroz, inclusive mesmo antes da questão do Rio Grande do Sul. O Paulo Pimenta precisa participar, porque uma vez que a Conab está no MDA, e arrumar algum fórum também, ou aqui na comissão, ou na CPI, para poder ouvir esses operadores da Conab. Naturalmente, ter usado a tragédia do Rio Grande do Sul, e mesmo antes de ter sepultado todas as vítimas, usar isso como cortina de fumaça para esse grande esquema fraudulento, que o próprio governo reconhece que tem vestígios, naturalmente é um crime que tem que ser punido com todo o rigor. Uau! É impressionante como a onda de denúncias de corrupção voltou à ordem do dia. Como esconder isso? Parece que está tudo de volta. Delatores e criminosos confessos sendo beneficiados por decisão da justiça, empreiteiras de volta à cena do crime, como no caso da refinaria de Abreu e Lima, e muito mais. É essa palavra, corrupção, de volta aos nossos ouvidos diariamente e novamente. Como é que isso pode ser bom para o país? Como? E agora vamos direto para o internacional, um giro pelo mundo, começando pelo Oriente Médio. O bicho está pegando feio. As Forças de Defesa de Israel, as FDI, aprovaram um plano de ataque e guerra total contra o Líbano, em função das hostilidades sofridas pelo grupo extremista do Hezbollah. Em uma declaração, as FDI afirmaram que os generais responsáveis realizaram uma avaliação durante a qual planos operacionais para uma ofensiva no Líbano foram aprovados. Os principais comandantes também tomaram decisões sobre acelerar a prontidão das forças no terreno, acrescentou o comunicado das forças militares, ou seja, é guerra geral para eliminação total do Hezbollah. Gerson, aonde tudo isso pode chegar? Esse novo conflito agora com o Líbano. Que problema, hein? Pois é. Na verdade, todos os analistas internacionais sabiam que esse momento chegaria. É impossível que o Estado de Israel ele não tome alguma providência para os ataques incessantes que acontecem ali ao norte. Você sabe que eu estive em Israel cobrindo a guerra ali em dezembro. E eu fui ao porto de Haifa. E ontem nós tivemos um drone que foi lançado, um drone muito sofisticado, de fabricação, provavelmente fabricação iraniana, e que fez um sobrevoo em cima de instalações muito sensíveis ali próximas e até no próprio porto de Haifa, e publicou essas imagens mostrando não somente navios de guerra, como instalações comerciais ali do porto, dizendo: nós temos condições de atingir esses alvos. As provocações do Hezbollah ali no norte, os ataques constantes, eles aconteceram durante todo o período, desde o dia 7 de outubro. Veja que houve o ataque do Hamas e ato contínuo e de uma maneira até simultânea, os foguetes e até mesmo os mísseis vindos do norte, que são muito mais sofisticados até do que aqueles que o Hamas tinha dentro da faixa de Gaza, eles se mantiveram constantemente em atividade. Ou seja, o exército de Israel tinha que atacar a faixa de Gaza, combater o Hamas e, ao mesmo tempo, se defender no norte, porque o Hezbollah, que não respeita aquela área determinada pelas Nações Unidas, que ele deveria estar afastado da fronteira de Israel. Eu, quando estive no porto de Haifa, eu enxergava o lado libanês, e é impressionante como existem tropas do Hezbollah nessa área que seria, de fato, desmilitarizada. Então, eu creio, Paulo, que essa decisão que agora está sendo tomada, você acompanhou que o próprio gabinete de guerra foi desfeito, é uma nova fase. Eu creio, inclusive, que Israel, quando propôs a paz ao Hamas, é porque ele já está na fase final ali em Rafah, já pretende passar por uma fase de controle, de restabelecimento da própria população em toda a faixa de Gaza. Ele já está com todos os túneis mapeados e a estrutura militar do Hamas
praticamente debelada, o que existe é residual, o que eles estão fazendo agora é cortando as passagens para o Egito, seja por mar, seja pelos túneis, mas eles agora vão voltar os seus olhares, a sua atenção para o Líbano. É possível que a gente tenha uma terceira invasão do Líbano. Nós sabemos que Israel já invadiu o Líbano 2 vezes. Ali na década de 80 nós vimos uma guerra que durou muito tempo, que chocou o mundo, porque Israel foi obrigado a avançar até a capital do Líbano. E nós vemos hoje que as tropas estão autorizadas, inclusive, Paulo, a operações, a uma campanha terrestre. Não será apenas uma resposta aérea, como tem acontecido até agora. Então, é possível que esse conflito escale para a região, como você colocou. Agora, estamos chegando ao final do feriado muçulmano. Você acha que a situação pode ficar ainda pior? Eu creio que sim, porque Israel, ele respeitou, vamos dizer assim, esse período, e até esse sobrevoo do drone que foi feito ontem, houve também um outro drone que na parte do mar foi abatido, e pelo que eu tenho acompanhado, até mesmo das tratativas que estão sendo feitas, nós temos que entender que o momento em Israel é um momento em que há muita fragilidade em relação à opinião pública internacional, mas também de muita instabilidade política interna. Veja que o Benjamin Netanyahu, ele sofre uma pressão muito grande, mas uma coisa é notória, e eu creio que isso une a população em Israel, é o fato de que o Hezbollah não deu trégua. O Irã, quando ele começa a usar não somente as suas forças ali no Líbano, mas na Síria também, e até mesmo os Houthis, por que não dizer, nós temos hoje, pouca gente fala sobre isso no Brasil, nós temos hoje a maior campanha naval que os Estados Unidos se engajaram desde a Segunda Guerra Mundial, acontecendo ali na entrada do Golfo, que dá acesso ao Canal do Suez. Hoje nós temos tropas americanas ali navais que estão diariamente, diuturnamente, combatendo as ações dos Houthis no Iêmen para garantir a passagem dos navios comerciais. Isso já está acontecendo já desde outubro, desde o ataque do 7 de outubro. Então você veja que o Irã, ele usa tanto a Síria, usa o Iraque, usa o Líbano, usa o Iêmen e ataca até mesmo do seu próprio território, como nós já conversamos aqui numa outra oportunidade, utilizando mísseis balísticos do seu próprio território. Então, eu creio que o Irã, de certa forma, ele não aceita a possibilidade de haver uma tratativa, um reconhecimento até da autoridade palestina mediada pela Arábia Saudita. O que eles querem é escalar a crise. E eu acho que isso vai acabar acontecendo. Nenhum país aceitaria ser bombardeado ou receber mísseis diariamente de um vizinho seu sem reagir. Israel só não reagiu antes porque estava ali com o Hamas em Gaza. Agora ele tem tropas liberadas para o norte e eu acho que é isso que vai acontecer. E tem mais uma coisinha. No lado asiático, o presidente Vladimir Putin foi recebido nesta quarta-feira com iguarias locais na recepção oficial oferecida pelo líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, ao final de uma visita de 2 dias a Pyongyang. Os dois líderes fizeram discursos expressando sua gratidão mútua por essa visita e brindaram um ao outro. Estão em lua de mel. Mais cedo, ainda nesta quarta-feira, Putin e Kim assinaram um pacto de parceria estratégica que inclui uma cláusula de defesa mútua, na qual cada país concorda em ajudar o outro a repelir agressões externas. Da Coreia do Norte, Putin seguiu direto para o Vietnã. Gerson, isso era tudo o que o governo americano não queria, né? Esse acordo de defesa mútua. O que pode representar isso? Você sabe que você afirmando que isso era tudo que o governo americano não queria, a gente fica até em dúvida, porque veja o histórico do governo Biden. Tudo que qualquer analista militar de geopolítica estratégico aqui nos Estados Unidos sempre defendeu é que a última coisa que os Estados Unidos deveriam permitir era uma aproximação entre a Rússia e a China.
E veja o que acabou acontecendo com a guerra da Ucrânia. Olhe até mesmo o Oriente Médio. Nós acabamos de falar ali da questão de Israel e o Líbano, e novamente nós temos o Irã se aproximando da Rússia e também se aproximando da China. Veja agora esse caso, e me chamou muita atenção quando você fala que o Putin vai à Coreia do Norte e depois vai ao Vietnã. E sabe por que me chamou a atenção? Porque eu me lembrei do Donald Trump. O Trump, ele foi ao Vietnã, fez o caminho inverso, se encontrou com o líder supremo da Coreia do Norte, e quando ele esteve tanto no Vietnã quanto numa tratativa anterior e não deu certo, ele está na Coreia do Sul quando ele mandou um tweet desafiando o próprio Kim Jong-un a encontrá-lo na fronteira, e não é que o gordinho aceitou e foi ali na fronteira da Coreia do Sul com a Coreia do Norte, e foi o primeiro presidente dos Estados Unidos a pisar em solo norte-coreano. E foi, apertou a mão, deu uns 20 passos para dentro do próprio território coreano, por 5 minutos numa sala privada com o líder da Coreia do Norte. Isso tudo seria inimaginável. Então você veja que quando você faz essa provocação me dizendo isso era tudo que os Estados Unidos não desejavam, eu tenho até dúvidas, sabe? Porque o governo Biden, ele fez uma política externa que possibilitou justamente essa aproximação. E veja que o Brasil também vai nessa valsa. Hoje já começa a fazer as articulações para voltar a ter o seu embaixador na Coreia do Norte. Ele saiu na época da pandemia. O Brasil é um dos países que reata e coloca novos diplomatas dentro da Coreia do Norte. O Brasil se alinha com o Irã, o Brasil se coloca contra o Israel ali, tanto na sua guerra com o Hamas quanto o Hezbollah. O Brasil, na semana passada, foi ridicularizado na Europa porque se coloca ao lado da Rússia, de uma proposta sino-soviética para um acordo de paz na Ucrânia que deixou todos perplexos de ver o Brasil de tal forma subserviente. Então você veja que o momento é um momento delicado, mas eu tenho que também atribuir um pouco a essa política externa do próprio governo americano, que é uma política externa que começou ali com a saída do Afeganistão de forma completamente vergonhosa e atabalhoada. De lá para cá, Paulo, tudo que nós vimos durante esse governo Biden, de certa maneira, conduziu a desaguar nessa aproximação entre a Rússia e a Coreia do Norte. Ô Gerson, eu notei aí que nós tivemos um probleminha aí de conexão de internet vindo daí dos Estados Unidos para cá. Estava dando uma falhada e eu estou com medo de que isso piore. Nós já estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria falar um pouco mais sobre Donald Trump, mas nós vamos deixar isso para a próxima, ok? Eu te agradeço muito aí pela sua participação hoje mais uma vez. Foi brilhante. Eu que te agradeço. E, de fato, com temporais aqui, temporada de furacão, e nós temos dificuldade, mas graças a Deus, até agora, nenhum cão chegou por aqui. Valeu, obrigado. Muito bem, nós ficamos por aqui com esse programa. Se você gostou, nos dê um like e comente à vontade. Também, se puder, eu peço que se inscreva, porque precisamos disso também. Um forte abraço, muito obrigado pela companhia e nos vemos de novo amanhã, se Deus quiser. Até lá!